Amém, amém. Querido Deus e Pai, que a nossa face possa brilhar a Tua face, Senhor. Aqui estamos, Pai, nesse momento, para recebermos a porção da Tua palavra, Pai. E eu não trouxe nada para a mesa. Vou entregar aquilo que Tu colocou no meu coração, Senhor. Prepara esses corações, Senhor Deus, como terra arada, para receber a semente da Tua palavra. E que esse coração, Senhor, sedento, ele ao receber a palavra, essa semente, que ela germine, cresça e dê frutos a 30, 60 e 100 por um. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar? Igreja, essa palavra, essa passagem eu preguei hoje pela manhã. E eu confesso a vocês que não é fácil reler, rever, porque ela confronta, pelo menos a mim. Ela me veio há cerca de 3 semanas. Aqueles que estão fazendo a leitura anual, com certeza passaram por ela. E para nós, sempre há uma palavra que ela fica no coração, ela fica marcada. E nós ficamos ruminando, lembrando dela. E nós ficamos refletindo naquilo que está escrito. E essa palavra não foi diferente para mim. E antes, hoje pela manhã, eu a li, reli. Ontem à noite eu li e reli a palavra, essa passagem, para memorizar. Para que o Espírito Santo, através de mim, fale para a congregação. Essa palavra de hoje, ela nos conduz a um cenário de crise profunda. Nos dias do profeta Elias, Israel vivia sob o reinado de Acabe, um rei perverso, mau, ímpio, impiedoso. Um rei que havia se afastado de Deus. Acabe foi casada com Jezabel. Jezabel era filha do rei de Sião. E neste lugar, eles adoravam a Baal. Baal, um deus da fertilidade, da tempestade e de chuva. E essa mulher, Jezabel, ela trouxe e influenciou o seu marido, Acabe. Acabe, rei de Israel, em vez dele levar a nação a cultuar a Deus, ao Senhor dos senhores, ao Deus dos deuses, ele se permitiu ser levado a cultuar um outro Deus, Baal, o Deus da tempestade e da chuva. Mas esse Deus, ele não impediu que a seca chegasse. Esse Deus era tão grande que não conseguiu impedir o que o nosso Deus enviou. O nosso Deus, para mostrar que aquele Deus era um Deus pequeno, falho, falso, enviou para aquela terra, para aquela nação, a seca. A seca. Isso é uma consequência da escolha de Acabe. Não havia chuva, não havia colheita, não havia sustento. Era um tempo de escassez, de medo e de incerteza. E é exatamente nesse cenário que Deus manifesta a sua graça. Ele envia o seu profeta, não a um palácio, mas a uma viúva pobre, estrangeira, lá em Sarepta. É interessante você abrir a sua Bíblia, nesse mesmo capítulo, nos 5 primeiros versículos, aonde o Senhor, Yahvé, ele envia esse profeta para levar um recado para aquele rei. Ele foi encorajado, o Senhor deu ousadia para ele, na frente daquele rei, dizer que a partir daquele momento não cairia chuva,
nem orvalho na terra, aquela terra, até quando o Senhor decidisse. Até quando houvesse uma nova palavra do Senhor. Mas depois, Deus o fez retirar-se da presença do rei e o levou para um lugar, na beira de um riacho, aonde ele poderia se hidratar, matar sua sede. E a fome seria saciada, porque Deus providenciou que os corvos, um pássaro, levasse o alimento para Elias, pela manhã e ao final do dia, 2 vezes. Quem pode impedir o agir de Deus? Porque até um corvo obedece à sua ordem. Mas, infelizmente, nós não o obedecemos. Nós somos rebeldes. Nós somos desobedientes. Isso é para provar o poder de Deus, porque Ele é o Criador de tudo. O Senhor Jesus, Ele relembra essa passagem, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículos 25 e 26. Mostrando que Deus não está limitado a lugares, pessoas ou sistemas. Não tente colocar o Senhor numa caixinha. Não tente limitar o poder de Deus, porque é impossível para qualquer um de nós limitar o poder de Deus e dizer aonde Deus atua, quando atua e em quem Ele atua. A graça do Senhor, Ele alcança os improváveis. Lucas registrou a fala de Cristo, relembrando que no tempo de Elias houve seca. E lá, se você abrir a sua Bíblia, está escrito que foram 3 anos e 6 meses de seca. E ao ler essa passagem eu fiquei curioso. E fui pesquisar. Pesquisei qual a região mais seca do Brasil. E eu tive como resposta o polígono da seca, aqui no Nordeste. Mas eu não fiquei satisfeito com a resposta. Eu perguntei, qual a cidade mais seca do Brasil? E a resposta é Cabaceiras, na Paraíba. Lá, chove apenas 2 meses por ano, entre abril e maio. Provavelmente nessa época já começou a chover por lá. E, segundo o órgão competente, chove cerca de 350 milímetros por ano. Ou seja, essa cidade fica sem chuva cerca de 10 meses por ano. Vocês têm noção de quanto choveu no dia 1º de maio, sexta-feira, aqui na região metropolitana? Se eu não estiver enganado, algo em torno de 200 milímetros. E foi aquele caos em um dia aqui. Agora, lá em Cabaceiras, chove 350 em 2 meses. Eu estava falando hoje de manhã aqui, não foi, Bruno? Eu fico pensando, quando a chuva cai, eu creio que ela não bate nem no solo, ela já está evaporando. Tamanho o calor que é naquele lugar. Israel enfrentou 3 anos e meio de seca. E lá não tinha carro-pipa. Tudo devastado, terra seca, sem plantio, sem cultivo, sem alimento. Fico pensando, o que é que o povo lá em Cabaceiras, naquela sequidão, naquele povo menos desprovido, onde mora mais afastado, no meio daquela terra seca, esturricada, o que é que eles comem? Talvez um cacto, talvez um calango, ou sei lá o que é que ele pode encontrar para se alimentar. E eu fiz a correlação com Jerusalém, com Israel naquela época. 3 anos e meio de seca, meus queridos. Vocês sabem o que é isso? Sem você ter o que plantar, cultivar, colher para comer. Hoje, nesse texto, nós vamos
aprender 3 verdades. E o que significa depender totalmente de Deus. A primeira verdade, a realidade da escassez. A viúva vivia uma realidade extrema, sem marido, sem renda, sem proteção social. Naquela época, naquela cultura, o marido era o cobertor. O marido era responsável por prover a sua casa. A mulher não trabalhava, ela cuidava da casa. Se faltasse o marido, quem poderia ajudá-la? Um filho mais velho. Mas nesse caso, essa mulher não tinha um filho mais velho. Em que situação ela vivia? Que situação ela se encontrava? E ela declara: vou preparar o último alimento e depois morrer. Isso não é pobreza. Isso é desespero. Quantas pessoas hoje estão assim? Sem esperança, sem direção, com medo do amanhã, ansiosos. Quantos estão aqui assim? Quantos que tentam esconder as suas dores, as suas mágoas, as suas necessidades, como se estivessem com a face maquiada, tentando esconder aquilo que Deus sabe que você está passando, tentando esconder as suas dores, as suas necessidades. Mas observe, Deus vê essa mulher. Deus conhece as suas necessidades. E isso nos ensina que nenhuma crise nos torna invisíveis diante de Deus. Talvez você já tenha se deparado com uma situação tão difícil que tenha até pensado em silêncio, talvez, para que as pessoas não saibam o quão vulnerável você está. Talvez você pense: o Senhor esqueceu de mim. Ele não vê as minhas lutas. Ele não conhece as minhas dores. Para todo mundo, nós estamos com um sorriso estampado na face. Mas internamente o coração chora, tamanha dor. Tamanha a falta de esperança. Tamanha ansiedade. Meu irmão, minha irmã, Deus conhece exatamente o que está se passando na sua vida. Ele conhece você, apesar de você não crer que Ele te conhece, mas Ele te conhece. A segunda verdade, o desafio da fé. No versículo 13, o profeta diz: não temas, faze primeiro para mim. Olha para isso. Presta atenção. Tu tem pouco ou quase nada. E a pessoa vira para tu e diz assim: me dá esse pouco que tu tem, reparte comigo. E aí, corajoso? E aí, corajosa? Como é que você encara uma situação dessa? Humanamente, isso parece absurdo. Mas dentro desse versículo, nós podemos encontrar 2 verdades. A primeira: a fé começa vencendo o medo. A confiança é que nos move. Se você não tiver confiança, meu irmão, minha irmã, se você não tiver fé, você não sai do lugar. Você está estacionado, estático. Você pode pensar que você se movimenta, mas você está andando em círculos, voltando ao mesmo lugar. O medo paralisa. Hoje de manhã eu contei um caso que aconteceu comigo e a Aninha há muito tempo.
que me lembrei na hora que eu estava pregando hoje de manhã, e não posso esquecer de falar para vocês o que o medo faz, quando a gente diz assim que o medo trava, o medo nos deixa estáticos, paralisados. Eu era síndico lá do meu prédio, e eu tinha feito uma pequena cirurgia nas costas. E nesse dia, eu desci para fazer aquela velha vistoria, né? Aí eu estava na área da piscina, e a Aninha, minha esposa, estava com Sofia, minha filha, caçula. E na época ela era bem novinha, tinha 2, 3 anos. E enquanto eu ficava olhando o prédio, os estacionamentos, a quadra, Aninha brincando com Sofia, deixando ela solta. E Sofia, uma pivetinha de 2 anos, bem serelepe, bem agitada, deu um pitu em Aninha e correu para onde? Para a piscina. Piscina, papai. Puf, pulou. E eu me virei, Aninha, e Aninha estava paralisada. Paralisada, olhando. O que é que eu fiz? Eu mergulhei, com ponto e tudo. E eu mergulhei, puxei Sofia, fiquei com ela no braço, dei outro mergulho com ela, voltei, entreguei para a mãe. E a mãe pegou Sofia e disse, calma, não aconteceu nada. É verdade, graças a Deus, não aconteceu nada. Mas o medo paralisa. Eu tenho plena certeza, se eu perguntar aqui, se alguém subir aqui, tem uma história de paralisia causada pelo medo, pelo pânico, pelo pavor. Eu estou me lembrando de outra história. Eu estava num lugar com os amigos, eu era novinho nessa época. Aí começou uma confusão, começou os tiros, todo mundo correu. Um amigo meu, sabe o quê? Ele se acocorou. Aí depois eu perguntei para ele, por que tu se acocorou? Ele disse, é porque a bala passa por cima. Eita, Pitoco, tu tá vendo? E a gente vai acumulando história ao longo da vida, tá vendo vocês? Segunda verdade, Deus requer prioridade. Fase primeiro. Olha para isso, fase primeiro. Não porque Deus precise, porque Ele não precisa. Ele não precisa. Mas porque o nosso coração precisa estar alinhado com a vontade dEle. É confiar no Senhor. Simplesmente, fácil assim, confia no Senhor. E agora, eu vou fazer umas perguntas para vocês refletirem. A primeira é, o que você faria no lugar dessa viúva? Você confiaria quando tudo parece insuficiente? Você colocaria Deus em primeiro lugar na escassez, na falta? Responda para você. Preste atenção. Essa viúva, ela não comprou o milagre. Ela respondeu a palavra de Deus. Vocês prestaram atenção na leitura da passagem, eu comentei até com o pastor Bruno. Quando essa mulher, essa viúva, se responde para Elias, o profeta, seu Deus. O Deus dele, não dela. Mas abre tua Bíblia aí, nesse mesmo capítulo, deixa ela aberta. Logo no início, no versículo 9, B, ele diz assim, Deus diz para Elias, vai para Sarepta, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Ele já tinha providenciado aquilo que o profeta necessitava, água e comida. Deus já havia falado com uma viúva,
com uma mulher estrangeira. Para alimentar aquele homem, que ele cobria um longo percurso a pé, num calor escaldante. Não tinha carro, não tinha cavalo, tinha camelo, tinha jumento, para quem tinha dinheiro. Mas aquele homem, um profeta, ele cobriu aquele espaço, aquela caminhada, obedecendo ao Senhor. E eu me pergunto, sabe, Aninha? Ouvindo a voz de Deus, Ele me diz: Zé, vai ali, porque eu vou providenciar que uma pessoa, numa situação paupérrima, excluída da sociedade, pobre, sem nada para te oferecer, mas ela vai suprir a tua necessidade. Vocês estão entendendo o que Deus fez? O que Ele fez? Como assim, Senhor? Uma mulher pobre vai suprir minhas necessidades? É um cego guiando o outro? Mas ele creu. E a palavra diz que ele prontamente foi. E ao chegar naquele lugar, ele encontrou a viúva. E eu questionei a palavra. Senhor, como é que ele distinguiu que ela era viúva? Por acaso tinha uma placa nela dizendo assim: eu sou a viúva de Sarepta? Sou eu que vou suprir as tuas necessidades? Mas como eu já falei, viúva naquela época vivia numa situação paupérrima. Ela era afastada da sociedade. Ela vivia de ajuda daqueles que queriam ajudar. E qual eram as vestes dessa mulher? Panos de saco. Ela não usava adornos, perfumes, não tinha o cabelo alinhado, penteado, mas ela usava um véu. E era assim porque ela não podia mostrar a sua face. Ela tinha que demonstrar a sua dor. E ele se dirige para ela. E ele pede o que para ela? Água e comida. O texto nos mostra que aquela viúva foi e fez o que o profeta Elias pediu. Isso é fé prática. Não é só ouvir. Não é só ficar aqui ouvindo, recebendo. Mas é sair daqui e colocar em prática lá fora. Amanhã é segunda-feira. Para alguns, dia útil. Para outros, feriado ainda. Mas precisamos colocar em prática aquilo que nós ouvimos, lemos, estudamos. Aquela mulher, ela não discutiu. Ela não racionalizou. Ela obedeceu. Ela não questionou, mas Senhor, veja só, eu só tenho isso aqui, como é que é isso? Quem é esse cidadão? Como é que eu vou dar o que eu tenho para esse homem? Para esse estranho? Para esse estrangeiro? Porque para ele, Elias era estrangeiro. Ela não racionalizou. Ela simplesmente obedeceu. A fé não é apenas sentir, é agir conforme a palavra de Deus. Mesmo, preste atenção, mesmo quando não vemos, não temos o resultado imediato. Eu ouvi um amém bem fraquinho aqui do pastor Bruno. Amém. Não é de imediato, meu querido irmão, minha querida irmã. É simplesmente ir. É simplesmente obedecer. É não olhar para trás. É estar pronto. É estar pronto.
e obedecer às ordens do Senhor. A terceira verdade, a provisão de Deus. No versículo 14 vem a promessa: a farinha não acabará, o azeite não faltará. Deus está prometendo excesso. Ele está pedindo para você estocar. O Senhor envia o teu sustento diário. Não havia estoque. Você agradece a Deus toda vez que você senta na mesa para se alimentar? Você agradece a Deus porque até ali nunca te faltou nada? Ou você acredita que a sua mesa é farta por conta do seu trabalho? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Havia dependência diária. E essa dependência, ela aponta para Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o verdadeiro pão da vida. É nele que os nossos olhos devem estar fixados. É nele que nós devemos crer. É nele que nós devemos depositar toda a nossa esperança. É nele, porque é para Ele e é por Ele todas as coisas. Assim como aquela mulher dependia da farinha diária, nós dependemos da graça de Cristo todo dia. Quando Jesus menciona essa história, que está escrita no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículos 25 e 26, ele confronta Israel. Eu digo a vocês que, de fato, havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda aquela terra. Porém, Deus não enviou Elias a nenhuma das viúvas que viviam em Israel, mas somente a uma viúva que morava em Sarepta, perto de Sidom. Eu cito e leio, porque isso foi um fato tão importante que o próprio Cristo citou. Ele não nos deixa desprovidos. O Senhor, Ele mexe todas as circunstâncias para que nós não sejamos humilhados, para que nós não ficamos desprovidos de tudo aquilo que nós necessitamos, não daquilo que nós desejamos, mas daquilo que nós necessitamos. Essa passagem que eu li agora, ele mostra que uma estrangeira confiou enquanto muitos em Israel não creram. Sabe o que isso significa? Muitos que estão na rua, que não põem o pé na igreja, confiam mais em Deus do que em nós que estamos aqui, domingo a domingo. Cristo diz que tem muitos daqueles que estão desigrejados, eu vou usar essa palavra, daqueles que estão fora do ambiente da igreja, do cuidado da igreja, que eles creem mais em Deus do que nós, que professamos, que cremos nele. Nessa hora ninguém vai dizer amém. Não, você não é doido de dizer amém. Isso aponta para o Evangelho. Cristo veio para todos, para os improváveis, para os que nada têm. E hoje, Ele nos convida não apenas a crer na provisão, mas crer nele como a provisão. Quantas vezes queremos em excesso, mas Deus nos concede o suficiente para o dia. Vocês lembram lá no deserto, quando o povo de Deus estava no deserto,
passando fome. E Deus deu o quê? O maná. Mas ele orientou. Apanha apenas aquilo que você necessita. Mas tinha aqueles que apanhavam o que necessitavam e apanhavam um pouco mais. Eu vou guardar isso aqui para o meu lanchinho da noite, antes de dormir. Aí quando eles pegavam o maná para comer à noite, como é que o maná estava? Podre, azedo. O único dia que o Senhor permitia que eles pegassem porção dobrada, quando era? Era no sábado. Ele sabe do que nós necessitamos. Ele nos concede o suficiente para que nós tenhamos o nosso dia a dia. Deus age no meio da crise. A escassez não limita o poder de Deus. O medo precisa ser confrontado pela fé. Não temas. Anota aí, vocês estão anotando. Não temas. Não tenha medo. Não tenha medo. Essa é a palavra de ordem hoje. Não tenha medo. Eu não sei como é que está a tua vida. Mas não tenha medo. Você pode estar pensando, não tem jeito. Eu não consigo. Eu não vejo saída, eu não vejo solução. Mas Deus te diz hoje, não tenha medo. Porque Ele é que vai providenciar aquilo que tu estás necessitando. É Ele. A obediência nos coloca no centro da vontade de Deus. Não como troca, tá? Não como troca, mas como resposta. Obedecer envolve renunciar à própria vontade para seguir os mandamentos de Deus. E isso muitas vezes requer sacrifício e submissão. Tu estás disposta a se submeter? A se sacrificar? Seguir a Deus não é simples. Não é fácil. Tu vai ter que abrir mão daquilo que tu acreditas que é a tua segurança, que é o teu bem-estar, para crer no Senhor, para seguir a Ele. Abrir mão de tudo aquilo que está ao teu redor, para buscá-lo, para ter intimidade com Ele, para andar com Ele. Imagine você no deserto. Presta atenção agora. Você está no deserto. Aí você está com essas garrafas. Essa tua não, Thaís, que é bem pequenininha. Mas tu está com aquele botijão que a gente anda por aí. Mas só tem 2 dedinhos d'água ali. E tu está no deserto. Olha para um lado, olha para o outro, só vê areia. Um calor escaldante. Comendo a tua muleira. E tu estás só com 2 dedinhos de água na tua garrafa. E tu está com teu filho e tua filha pequena. Aí se aproxima um estranho. E pede para você dar aquela aguinha. Aquilo que você tem. E aí? É tudo que você tem. O que é que a lógica diz? Guarde para você. Não dê. Guarde para você. Mas o que é que Deus te diz? Confie. Confie. Senhor, é tudo que eu tenho. Se eu entregar, eu vou morrer. Aí Deus te diz, confia. Imagina aquela garrafa brotando água, como uma pedra.
Imagina você bebendo e vendo a garrafa seca, e você olha de novo, tem água na garrafa. E você bebe de novo e aquela garrafa está seca. E você olha de novo, aquela garrafa está cheia. Aquela água ela não dura porque a garrafa é grande, mas porque Deus a sustenta. É Ele que providencia. É Ele que consegue. Louvor, vamos trabalhar? O versículo 13, ele nos confronta. O que você está segurando com medo de perder? O que? Quem você está retendo ao seu redor? O versículo 14, ele nos consola. Deus é fiel para nos sustentar. Para suprir todas as nossas necessidades. Todas. Todas. Amém? Tu está com medo de quê? Esse teu medo tem nome? Dá nome ao teu medo? Tem um teólogo canadense que eu gosto muito, J.I. Packer. E eu fui pesquisar uma frase, alguma passagem relativa à confiança em Deus. E eu encontrei assim: o lema do cristão não deve ser abrir mão e deixar Deus, mas confiar em Deus e ir em frente. Essa citação enfatiza a confiança ativa, onde a fé move o crente à ação e não à passividade. Se você está estacionado, se você está estático, se mova. Saia desse lugar que você acredita ser um lugar seguro e se mova. Ande. Essa citação, ela enfatiza a necessidade de uma ação, de um movimento. Qual é o movimento que você precisa ter para sair desse lugar? Hoje Deus nos chama a um nível mais profundo de confiança. Hoje é o momento de você dar um passo de fé para crer nele, para confiar nele, independente se você vai receber algo ou alguma coisa. Simplesmente confiar. E agora, você pode dar esse passo de fé. Você pode vir aqui na frente agora. Aqueles que quiserem assim declarar sua confiança no Senhor. Vem aqui na frente do altar. Venha dizer para o Senhor que tu estás disposto, disposta a confiar nele. Não tenha vergonha não, ninguém está olhando para você não. E aquele que não tiver coragem de vir aqui à frente, Deus sabe quem é você. E Ele sabe do que você está precisando. Deus está aqui no meio de nós. E Ele se move. E Ele se move de uma forma linda, verdadeira. Fecha teus olhos, baixa a tua fronte. Senhor, ensina-nos a confiar em Ti. Ensina-nos a confiar em Ti acima das circunstâncias, Pai. Quando tudo faltar, que a fé nunca nos falte. Quando o medo vier, que a Tua palavra nos sustente. E que encontremos em Cristo o verdadeiro sustento da nossa alma. Pai, que
esse movimento não esteja limitado agora, neste lugar. Mas que esse movimento, ele seja progressivo, dia após dia, Senhor. E se alguém aqui fraquejar, Senhor, que Tu estenda a Tua mão poderosa, que Tu nos levante, Senhor, e nos incentiva a continuar andando. Que nós possamos estar cada dia mais e mais confiantes em Ti, sabedores que Tu supre todas as nossas dificuldades, em Cristo Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Podem voltar aos seus lugares. Que Deus os abençoe com toda sorte de bênçãos espirituais e materiais.